Nossa classe política, que estava enfraquecida, sai revigorada desse último final de semana. Vejam, por exemplo, o deputado Sóstenes Cavalcante, a única pessoa que nunca se furtou, aliás, em defender o que é certo e se opor ao STF, anunciou há poucas horas que eles estavam, eu falei com ele ao telefone, que eles estavam ocupando a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E isso tem que ser aplaudido. Isso é a classe política reagindo a vocês nas ruas. O grito foi tão grande que o governador Ronaldo Caiado anunciou que a União Brasil está em obstrução total no Congresso até que se trate da questão das tarifas americanas, ocasião na qual ele também criticou a prisão do presidente Bolsonaro, sobre a qual nós falaremos logo em seguida, hoje no programa. Então eu digo, vocês estão sendo ouvidos. Continuem a pressão, continuem os buzinaços, como vocês fizeram ontem no Brasil, continuem, a pressão é a pressão máxima. Vocês querem a prova maior de que o povo fala e os outros tremem? O tirano descontrolado, e eu tenho dito que ele está descontrolado, sentiu o golpe de vocês nas ruas. Vejam a semana do tirano, aquela coisa de Torre de Babel, últimos capítulos. Alexandre de Moraes se sente pressionado. Depois das sanções, o povo na rua e a nova fase da lava-toga, da vaza-toga, ele responde, como sempre, dobrando a aposta. E prende Jair Bolsonaro. De novo, Torre de Babel, últimos capítulos. Avenida Brasil, sei lá, a novela que você gostar mais. Toda novela tem que ter um vilão descontrolado no final. Pode ser também A Queda, no filme aquele filme clássico do Hitler, que as pessoas sempre legendam de uma forma maravilhosa. E já tem umas versões com o Alexandre de Moraes. E dobrou a aposta prendendo Jair Bolsonaro. Ora, desculpa, mas para surpresa de quem? Ontem todos os jornalistas, e agora o que muda? Eu falei, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022 que ainda faltava se cumprir. Lembrem-se, no final de 2022, quando eu disse, em Os Pingos nos Is, tudo que aconteceria. Oposição perseguida e liquidada, Bolsonaro inelegível, falei no 8 de janeiro, e avisei que o Bolsonaro seria preso. Todos esses dons proféticos. Quando que eu tentei impedir que o presidente Bolsonaro voltasse ao Brasil? Imaginem se ele tivesse aqui agora o tamanho do poder de articulação que a gente teria. E eu confesso, eu não tenho nenhum prazer em estar correto, porque ontem foi um dia triste para o Brasil. Muito triste. Mas não um dia inesperado. Bolsonaro está, de fato, preso. E como eu disse, você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que essa prisão era, por nós, absolutamente esperada. Precificada dentro do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós avisamos aos americanos. Não. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. Por quê? Porque eu sempre disse a todos vocês, e digo a eles, e digo a todos, que um dos pressupostos do nosso plano é o de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. E por que então que nós continuamos? Porque nós sabíamos que ia chegar até o ponto que nós chegamos ontem. Se você não joga truco, mas joga pôquer, você sabe que você sempre pode dobrar a aposta. Até um ponto, que se chama all-in, que é quando todas as suas fichas se esgotam. E aí, neste momento, é a hora dele mostrar as cartas. Vejam, existe um comentário, até isso está expresso na nota que o Eduardo Bolsonaro publicou ontem. A gente tem aí no programa, Bruno? Tem. Recebi com tristeza como filho. Deixa eu aumentar isso aqui, porque minha vista está boa, mas não tão boa. Recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza. Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como violador de direitos humanos, no dia seguinte, a uma multidão tomar as ruas no Brasil contra ele,
E no mesmo dia em que novas denúncias da Vaza Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Cortina de fumaça porque, obviamente, ele quis abafar a Vaza Toga que saiu ontem, vai falhar miseravelmente, porque a gente vai fazer um programa amanhã inteiro sobre a Vaza Toga. E Eduardo continua: essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear essa loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Existe um comentário de que estão fazendo, a Globo News, eu vi André Sadi fazendo isso, outras pessoas, que o Bolsonaro teria cavado a prisão. Isso é uma bobagem. Né? O presidente Bolsonaro estava muito preocupado, até preocupado demais com o fato de ser preso, na minha opinião. Né? Porque a prisão é, muitas vezes, parte da trajetória de um grande líder. De todos. Até do nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, nos ensina que é claro que nós seremos sempre perseguidos por defendermos a verdade, com V maiúsculo. E essa é a vida das pessoas cristãs. Nós não podemos deixar de lutar independente das circunstâncias. Eu acharia errado se fosse diferente. Se eu não estivesse sendo perseguido no Brasil do Alexandre, quem não está sendo perseguido está fazendo alguma coisa de errado. É ou não é? A gente não tem que ter preocupação de estar sendo perseguido. O príncipe desse mundo é outro. Então, sempre que nós estivermos fazendo o desserviço ao príncipe desse mundo, nós vamos sofrer as consequências. Nós seremos perseguidos. Isso é básico da vida de um cristão. Então, você vai ser preso. Vai ser preso, vai ser perseguido, pô. E faz parte. Prisão domiciliar, nem acho tão ruim. Segura a bronca, pô. Segura a bronca. Falo isso com lugar de fala. Pô. Fui preso. Pô. Paciência. Macacão laranja. Não foi em casa, não. Em prisão federal americana, pô. Assim mesmo, vambora. Aguenta a bronca, segue em frente, sai mais forte. E o Alexandre vai fazer o quê agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Vejam, e eu tive até menos trabalho no programa de hoje, João Gabriel, porque esse post não foi traduzido por mim. O Departamento de Estado americano fez questão de fazer esse post em português também, para ter certeza de que todos no Brasil entenderiam a mensagem e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. E vejam, esse post, que eu volto ao post aqui, esse post foi retuitado pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Maria Elvira Salazar, outra. Já falamos aqui sobre a Maria Elvira Salazar, que foi fundamental nesse processo. Injustiça. Alexandre de Moraes, mais uma vez, abusou do seu poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar sem qualquer condenação devido ao processo legal. Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura onde opositores políticos são silenciados e não julgados.
Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais. Ah, mas Paulo, não basta um pronunciamento do Departamento de Estado do deputado do partido do Trump, muito aliado a ele. Tudo bem, teve mais. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, esse cara tirou uma foto lendo a decisão do Alexandre, lendo a decisão, e falou o seguinte: um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. E isso faz parte do cargo. E é algo que se deve esperar. Teve até um cara que falou isso uma vez, né? Não quer receber crítica, sai da vida pública. Não lembro quem foi, mas teve um cara famoso. Aparentemente, ninguém explicou isso ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um telefone celular. Seu suposto crime, aparentemente, de criticar o próprio ministro Moraes, algo que agora ele convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos e sem controle do ministro estão arrastando sua corte e seu país para um território desconhecido, o de uma ditadura judicial. Ou seja, estão falando. Esse é o post retuitado do Marco Rubio. Retuitado do Marco Rubio, muito bem, Bruno. Eles estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou, sim, uma ditadura e o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. E é por isso que dá para dizer com confiança, mesmo sem você que está em casa tem informações privilegiadas do Departamento de Estado, qualquer um dos mais de 101 mil pessoas que estão nos assistindo, que o bicho vai pegar. E os movimentos, a partir de agora, os próximos movimentos a serem observados, como deixou claro o Departamento de Estado, não são os do Alexandre, mas sim os do sistema que o sustenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do PGR, Paulo Gonet, do delegado-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, do próprio ministro Gilmar Mendes, tão importante, o decano da corte. E eu digo uma coisa para vocês, câmera 2. Não se preocupem com o que os políticos dizem publicamente. Não se preocupem, bravata pública, eu apoio, sei o quê. Esqueçam. Eu digo a vocês que o que acontece nos bastidores é que é interessante. Não o que os políticos falam publicamente, mas o que acontece nos bastidores, as conversas, as opiniões, essas são interessantes. Eu perdi o teleprompter.